Olá, meus amados, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, Ceará. E hoje eu quero trazer uma palavra que está aqui em Lucas capítulo 15. E no versículo 11 fala da parábola do filho pródigo. Jesus sempre ele usava uma parábola, para falar de algo, para nos ensinar. E aqui fala de um filho que pede a herança para o seu pai. Sabemos que a herança do pai é quando ele morre, o filho recebe a sua herança. Mas aqui retrata, eu creio que fala de um filho que quis logo se livrar do seu pai. Esse filho pede a herança. Hoje em dia os jovens, eles querem ser livres, entendeu? Eles querem ser, eles acham que a liberdade é quando está por longe da família, sem ninguém se incomodar, querer mandar na sua vida, querer, disciplinar, aconselhar, ou até receber regras. Mas eu não quero falar de filho, natural. Eu quero falar de o ser humano que se afasta de Deus. Deus ele criou o homem para o louvor da sua glória, e o ser humano, a cada dia que passa, está muito querendo estar longe de Deus. E aqui retrata essa parábola, fala de um jovem que pediu a sua herança e ele foi. Eu não vou nem ler, porque se você quiser ler depois, eu sei que quase todos vocês já sabem, em Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo e fala de, eu creio assim, eu quero trazer para esse lado que o homem longe de Deus, ele faz tudo aquilo que ele acha que é certo. A parábola conta de um filho que foi, gastou tudo que ele tinha, toda a herança que o seu pai tinha lhe dado. E aí quando ele ficou sem nada, os amigos lhe abandonaram e ele ficou passando necessidade. E ele foi atrás de um trabalho e ele foi apacentar porcos. Para os judeus, porcos é imundo, era uma vergonha, Deus o livre, uma pessoa cuidar de porcos. E fala nesse texto que ele caiu em si depois, quando ele não tinha nada, e ele desejou comer as bolotas do porco, ou alfarrobas, que às vezes a pessoa pensa, ele quis comer a lavagem, aquela comida que a gente junta para os porcos, que é azeda, aquela coisa. Não, alfarrobas era uma planta, que eles davam umas vagens, eu chamo de bage, nordestina mesmo, eram umas vagens, que eles faziam, ajeitavam para dar para os animais. E eu creio que até pessoas pobres também comiam disso, E eu estava lendo um dicionário que eu tenho aqui da minha Bíblia, corrigida, a Bíblia do Obreiro tem. E eu achei interessante que diz que ele desejou comer as bolotas do porco, e eu estava vendo o que é alfarrobas, é uma vagem. E então eu digo assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quando o ser humano ele se afasta de Deus, ele faz tantas coisas erradas, meus amados? Na casa do Pai, nós somos donos, somos príncipe, princesa, a gente tem tudo na casa do Pai. Então, quando a gente também está longe da presença de Deus, a gente fica sem visão espiritual, a gente fica cego espiritualmente. E o interessante é que a palavra de Deus diz que quando a gente aceita Jesus e se desvia, a própria palavra diz que a gente começa a fazer coisas tão terríveis, porque 7 demônios, eles vêm para a vida da pessoa, A casa está limpa, porque a nossa vida estava limpa, porque Deus limpa, o Espírito Santo limpa, mas o inimigo vem e ele faz com que a gente faça coisas piores do que quando nós antes a gente não fazia, mas quando a gente se desvia, o diabo ele quer tão destruir a nossa vida, que ele faz com que a gente caia mesmo, no mundo terrível, de muitas coisas ruins,
o ser humano prova, ele faz, ele começa a fazer, sabe, quando ele sai da presença de Deus. E eu creio que esse filho pródigo, quando ele desejou comer das comidas dos porcos, das bolotas, das alfarrobas, ele caiu em si. Poxa, na casa do meu pai, sabe, eu tinha tudo. Talvez se eu voltasse para lá, né, nem que eu fosse um empregado, mas seria melhor do que estar nessa pobreza ou nessa desgraça, digamos assim. No texto não fala desgraça, é eu que estou falando. Poxa, mas quando a gente se afasta da presença de Deus, gente, a gente faz coisa tão horrível. Parece até que a gente vira cavalo do cão, que a gente fica debaixo de uma, digamos assim, de como é que eu posso dizer? De uma cadeia espiritual tão grande. Então a gente fica tão acorrentado espiritualmente, cego espiritualmente, que a gente não vê o erro que a gente está cometendo. A gente fica cego, não percebe o buraco que a gente caiu, não percebe aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está sem direção, a gente está cego, a gente não está mais na casa do Pai, sabe? A gente perdeu tudo porque se afastou de Deus. E esse texto, eu estava hoje assim, meditando, porque meu esposo pregou falando nesse texto hoje, na igreja, e eu fiquei pensando, poxa, na casa do Pai a gente tem tudo, mas quando vai para o mundo, a gente fica debaixo de cadeias espirituais. A gente faz coisas que só faz levar a pessoa para baixo mesmo, a destruição. Mas quando a pessoa cai em si, como esse filho pródigo, ele caiu em si, ele lembrou. Quando a gente cai em si, é quando a gente lembra, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? E a pessoa começa a se dar conta que precisa de Deus novamente. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas se afastaram de Deus? Mas eu tenho certeza que elas vão cair em si, elas vão reconhecer que precisam de Deus e que precisam se arrepender daquilo que ela está fazendo e voltar novamente para a casa do Pai, como esse filho pródigo dessa história, dessa parábola, conta que o pai recebeu ele, como ele estava, e recebeu com alegria, colocou uma sandália nos pés, colocou uma roupa, colocou um anel, mandou matar um cevado, um touro, eu digo assim, sabe? Fez uma festa. E assim é quando também, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Então tudo que Deus ele quer é que as pessoas voltem para Ele. Sabe, que as pessoas se arrependem dos seus pecados. Meus amados, quando eu era adolescente, eu aceitei Jesus, depois fui para o mundo, não levei a sério a vida com Deus. Mas sabe que eu sofri mesmo e passei a fazer coisas terríveis que eu nem fazia antes. E o inimigo, ele se monta na pessoa, a pessoa fica num estado assim terrível, sabe, só a misericórdia de Deus, mas Deus, ele me trouxe de volta. Então, se você está afastado da casa de Deus, se você está, sabe, passando por luta espiritual, se você está desanimado na sua fé, se você, sabe, saiu da presença de Deus, já fez um monte de coisa errada, a solução é voltar para Jesus novamente. Amém? É se arrepender, reconhecer que precisa do Pai. Nós precisamos de Deus. Nós, longe de Deus, não somos nada, vamos ser destruídos, devorados. A palavra diz que o diabo é como um leão que ruge procurando alguém que ele possa tragar. E o inimigo, ele quer tragar a vida das pessoas, ele não quer que as pessoas sejam salvas, porque ele já está julgado. Então é tempo de você pensar na sua vida. É tempo de voltar para Deus. Estamos vivendo um momento difícil que a gente tem que estar orando, buscando a Deus, porque qualquer dia, qualquer hora, Jesus está voltando. Ou mesmo que você morra sem Cristo, ali também já encerrou a sua vida aqui na terra. Então é um alerta que eu deixo para você nesse momento. Amém? Que você, sabe, pense bem no que você está fazendo. Já está na hora de voltar para a casa do Pai. Amém? E é isso que eu queria dizer nesse dia. Sabe, meus irmãos, não é fácil estar gravando vídeo, não é fácil postar todo dia, mas esse é meu trabalho, levar a palavra aos cansados. Foi para isso que Deus, ele me chamou.